Flamengo dá mais um passo para contratar Maicon, mas o negócio ainda não pode ser dado como oficial. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta bastidores dessa história e atualiza também sobre possíveis alvos do Corinthians em substituição ao atleta. Quero falar sobre Tcheca e também Rezende, volante que pertence ao Bahia e agrada Antônio Oliveira há algum tempo. Bora te atualizar sobre André Silva, enfim, jogador do São Paulo. E a operação ficou mais cara do que aquela inicialmente imaginada. Falo ainda sobre a Taça Guanabara com uma sucessão de prejuízos. Os clubes estão tendo que pagar para jogar a principal competição do Rio de Janeiro. Para completar, Palácios, novo reforço do Galo, já desembarcou em Belo Horizonte e falou como atleta do Atlético. Te conto também sobre as chances de Luiz Castro voltar ao Botafogo. Tem adeus no Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e deixa seu like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas extremamente confiável. Você pode depositar todas as suas fichas sem medo de errar. Mostrando na tela, jogos dessa quarta-feira pela Liga dos Campeões tem Real Madrid e Leipzig, vou de vitória do time espanhol, Manchester City e Copenhague, vitória do Manchester City. Para mim, inclusive, uma sugestão legal é uma dupla, imaginando a vitória dos mandantes para aumentar a sua cotação. Para participar na Betano é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e bora se divertir, beleza? Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Borré, que já desembarcou em Porto Alegre, o mais novo reforço do Internacional, novela que durou meses e que vai custar ao Internacional mais de 5 milhões de euros na operação. Já Rodrigo Ferreira, lateral direito do Mirassol, está muito perto de virar reforço do Santos. Assim que o Mirassol se despedir do Campeonato Paulista, vai haver essa transferência para que o Rodrigo Ferreira se torne opção para a lateral direita do Peixe na Série B. Quero te contar que Vitor Andrade, atacante da minha Portuguesa, interessa a dois times da Série A do Brasileiro. São eles o Vitória e o Criciúma. A ideia do Vitor Andrade, que fica livre ao fim do Paulista, é jogar em um time da primeira divisão. Por falar no Vitória, queria contar que o clube ofereceu 3 milhões de reais à Ponte Preta por Léo Naldi, volante de 22 anos de idade, proposta que agradou e a chance de negócio é grande. Para terminar o giro de notícias, contar que a ida de Vargas ao Fortaleza corre risco. Surgiu nas últimas horas o boato de que ele pode se transferir para um time do Sul, ou que tudo indica deve ser o Grêmio. Jazel Roberto, ex-atacante do Ceará, conseguiu na justiça o direito de deixar o clube e vai cobrar 2 milhões e meio de reais do vovô, situação parecida ao que viveu recentemente o Barleta, outro atleta ex-Ceará. Bora falar sobre a despedida no Palmeiras. É questão de tempo para que exista o anúncio oficial, mas Cícero Souza, depois de quase 10 anos trabalhando no Palmeiras, é o mais novo gerente geral da seleção brasileira. Na semana passada eu já havia contado para vocês que a Leila Pereira, depois de um telefonema do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, havia concordado com a saída do Cícero, que tinha sido contratado pelo Palmeiras em 2015, pouco antes do Alexandre Matos. Homem de confiança de todo mundo dentro do Palmeiras, o cara organizacional, dos números, das métricas, das estatísticas, super eficiente internamente diante do convite da seleção. Ele procurou a Leila teve um contato com o presidente da CBF e houve o acordo. Imaginar o que o Palmeiras vai fazer para substituir o Cícero Souza é um enorme problema, tipo do mercado que não apresenta tantas boas opções. E aí só para registrar, o Palmeiras tem sido muito assediado por clubes e confederações. O Abel é o campeão de propostas, o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, também já teve oferta da CBF e de outros clubes brasileiros. Agora a negociação em definitivo do Cícero Souza. Quero te atualizar agora sobre a chance de Luiz Castro voltar ao Botafogo. Vocês lembram, né? Técnico português que comandava o Botafogo, ele se mudou para o Al Nassr, a coisa destrambelhou no fogão. E o nome dele passou a ser especulado nas últimas horas como possível substituto de Thiago Nunes, demitido recentemente. A operação ou a opção é praticamente impossível. Isso porque o Luiz Castro ganha acima de 2 milhões e meio de reais por mês no Al Nassr, tem mais 2 anos de contrato e vive uma realidade extremamente estável e segura por lá, bem diferente do futebol brasileiro.
Isso sem falar no clima bastante ruim deixado pelo Luiz Castro quando ele opta por deixar o Botafogo para trabalhar na Arábia Saudita. Não ficou uma boa relação, especialmente com o John Textor, a ponto de o dono da SAF do Botafogo ainda não ter quitado as verbas rescisórias do técnico português e de todos os integrantes da sua comissão técnica. Dá para dizer que a chance de Luiz Castro voltar agora ao Botafogo está muito próxima do zero. Bora te falar agora sobre Palácios, mais novo reforço do Galo. Ele desembarcou em Belo Horizonte nas últimas horas e já falou como atleta do Atlético. A frase é a seguinte, abre aspas: estou muito feliz e contente por estar aqui. Agora tenho que descansar, foi uma viagem bem desgastante. A expectativa de jogar no futebol brasileiro é muito grande. Fecha aspas. Operação de 3 milhões de dólares por um ponta de 21 anos de idade, ex-Atlético Nacional. A eliminação do time na pré-Libertadores acabou auxiliando o Galo nas tratativas. No primeiro momento o Atlético Nacional pedia 4 milhões, o Galo oferecia 2, o negócio foi fechado em 3 milhões de euros. Vale a lembrança de que com a chegada do Scarpa e também do Palácios, o Atlético chega a 42 milhões de reais de investimento. A promessa para a temporada era de 40 milhões de reais, embora exista uma possibilidade de remanejamento. Outro reforço já garantido para o Galo é o Bernard, que chega na metade do ano, esse sem custos, afinal de contas o seu vínculo com o Panathinaikos se encerra no mês de junho. Bora te atualizar sobre o fiasco da Taça Guanabara quando o assunto é bilheteria. Quase 80% dos jogos terminaram no prejuízo. Isso significa que de cada 10 partidas, 8 terminaram com o clube mandante tendo de arcar com despesas. As receitas com venda de ingressos não foi suficiente para cobrir todos os gastos com a abertura do estádio. Foram 46 partidas com prejuízo das 66 disputadas ao longo da Taça Guanabara. Detalhe importante, nenhum clube escapou de ter pelo menos um jogo com prejuízo. Nicola, e o Flamengo? Média de público de 39 mil torcedores. O Flamengo não teve nenhum prejuízo, certo? Errado. Foram 2 partidas com prejuízo contra o Boa Vista e também contra o Volta Redonda. Ainda assim, o Flamengo foi aquele que mais faturou, foram 4 milhões e 600 mil reais de superávit na soma de todas as partidas. Isso tem muito a ver com o fato de o Flamengo ter feito jogos fora do Rio. Desses 4 milhões e 600 mil, 3 milhões e 600 mil foram obtidos com transferência de mandos para bem longe do Rio de Janeiro. O segundo clube que mais faturou com bilheteria no campeonato estadual foi o Vasco, 3 milhões e 200 mil, como aconteceu com o Flamengo. A maior parte dessa grana com jogos para fora do estado foram 4 partidas e 2 milhões e 400 mil reais. Se Flamengo e Vasco terminaram no azul, não dá para dizer o mesmo em relação ao Botafogo e Fluminense. O Botafogo registrou um prejuízo na soma de seus jogos de 583 mil reais. 8 dos 11 jogos do Botafogo tiveram prejuízo. Já o Fluminense teve um déficit de 775 mil reais. Só em 2 partidas do Fluminense não houve prejuízo. Bora te atualizar agora sobre André Silva. Enfim, a novela acabou. O atacante foi anunciado de forma oficial como reforço do São Paulo no meio da tarde dessa terça-feira. E a operação ficou mais cara do que aquilo que se imaginava. São Paulo trabalhava na semana passada com uma operação de 3 milhões e meio de euros. Mas o Vitória de Guimarães fez jogo duro, ameaçou desistir do negócio e o São Paulo precisou bancar 3 milhões e 800 mil euros fixos. Isso equivale a 20 milhões e meio de reais. Ainda há mais 400 mil euros em bônus atrelados à performance. A operação total pode chegar a 22 milhões e 600 mil reais, com detalhe. Por apenas 80% dos direitos econômicos, o clube português ainda ficou com 20% de uma venda futura. A entrada do Vasco nessa operação e a pressa que o São Paulo tinha para registrá-lo, o prazo se encerra nessa quinta-feira, acabaram por obrigar o tricolor a fazer concessões. De qualquer forma, o André está super contente, imagino que seja torcedor do São Paulo. Dá uma olhada na frase dele, assim que fechou com o São Paulo, abre aspas, agradeço pelo momento que estou vivendo, porque o São Paulo é o clube que eu sempre quis jogar, um clube histórico. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida do São Paulo no Morumbis. E você está contente com o André Silva? Use o espaço para comentário e avalie a tendência que o São Paulo não tenha mais reforços nessa primeira janela de transferências do futebol brasileiro, beleza? Bora falar agora sobre Corinthians, Flamengo e Maicon. Que pé anda essa negociação? Pela manhã eu havia dito para vocês que o atleta já havia dito sim para o Flamengo, certo? A última atualização, o Flamengo já conseguiu sim do Shakhtar Donetsk, operação de 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais.
Corinthians deve ter sido notificado ao longo do dia, ainda não consegui essa confirmação com o pessoal do Corinthians a respeito da proposta, e a partir do momento em que ele for notificado, o Corinthians tem 48 horas para cobrir a negociação. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Maicon, a pessoa admitiu que o negócio está rolando e que a chance de ir para o Flamengo é grande, mas ele não descarta o Corinthians. Frase que eu ouvi a seguinte, abre aspas, tudo é possível, o Corinthians também é gigante e o Maicon tem uma grande história no clube, ele pode ficar, é só o Corinthians igualar valores, formas de pagamento, etc, etc, etc. Só para lembrar, além de pagar os 6 milhões de euros que o Flamengo prometeu para comprar o jogador, o Corinthians também vai precisar equiparar o salário a que vai ter direito o Maicon se mudar para o rubro-negro, operação que vai ficar bem cara para o Corinthians, prometo ficar de olho nessa história. Só antes de mudar de assunto, lembrar que o Corinthians não terá Gerson pelos próximos 3 meses, ele passou por uma cirurgia no rim e o período de recuperação é bastante desgastante. Já Léo Ortiz, novo reforço do Flamengo, desembarca nessa terça-feira no Rio para ser apresentado na quarta e começar a treinar de olho no Fla-Flu de sábado. Bora fechar o vídeo para falar sobre possibilidades do Corinthians caso o Maicon de fato vá embora. O Corinthians vai ter pouco tempo para encontrar um substituto, afinal de contas a janela de inscrições, já contei para vocês, se encerra nessa quinta-feira. E 2 nomes estão na pauta. Um deles eu já havia contado para vocês, do Tcheca, volante português de 29 anos de idade. Coisa já teve mais quente, já esfriou, mas se o Maicon for embora mesmo, passa a ser uma oportunidade, uma alternativa real. Importante contar que apareceu uma oferta de outro clube brasileiro para o Tcheca. Não consegui descobrir de que clube é esse. Tem oferta também da Arábia Saudita, mas o Tcheca prefere trabalhar no futebol brasileiro. Estou tentando descobrir qual é esse clube nacional disposto a fechar com o volante de 29 anos de idade, que é muito bom, passagem longa pelo futebol francês. O seu grande problema é o fato de estar bastante tempo sem jogar. Outro nome que surgiu nas últimas horas, de Rezende. Já ouviu falar dele? Volante que pertence ao Bahia, 29 anos de idade, titular absoluto na temporada passada, foi o segundo com mais interceptações e o sexto com mais desarmes em toda a Série A do Brasileiro. Nessa temporada de 2024 acabou perdendo 3 semanas por causa de uma lesão, ainda assim tem 6 partidas e 1 gol marcado. Jogador que conta com a confiança do Rogério Ceni. Operação para a saída para o Corinthians certamente só acontecerá em caso de pagamento e o Timão não estava muito disposto a colocar grana para fazer a contratação de um substituto para o Maicon. Prometo ficar de olho nessa história, assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Nessa terça-feira não faremos live às 7 da noite, como habitualmente. Estou aqui de campanha, vou tomar conta do Nenê, que hoje estou sozinho aqui. Mas assim que possível a gente faz a live, faz vídeo, aquela coisa toda, só para deixar vocês sempre bem informados, beleza? Não esquece de deixar like, de compartilhar, de se inscrever, aquela coisa toda. Abraço, tchau!